Agora a gente abre espaço para falar sobre economia, porque dados importantes saíram hoje. A gente vai falar da prévia da inflação, que voltou a desacelerar em março. Isso de acordo com os dados do IBGE. O IPCA 15 ficou em 0,36%, como você pode ver aqui no nosso telão. Uma queda de 0,42 ponto percentual em relação ao 0,78% de fevereiro. Com isso, o índice acumula alta de 4,14% nos últimos 12 meses e se distancia do teto da meta da inflação, que é estabelecida pelo governo, em 3%, com margem de 1 ponto percentual para cima ou para baixo. Apesar do recuo, em março, os alimentos e bebidas continuam em alta e tiveram variação de 0,91%, ou seja, que encabeçam essa alta, junto com a alimentação em domicílio, que subiu mais de 1%, impactada por itens como cebola, ovo de galinha, frutas e também leite longa-vida. E para falar mais sobre a prévia da inflação, a gente recebe agora o economista e professor do INSPER, Alexandre Jorge Chaia. Boa noite mais uma vez, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Professor, a gente mostrou agora aqui, então, no nosso telão, a gente teve em fevereiro uma alta de 0,36%, mas se a gente comparar com o mês anterior, houve uma queda considerável aí de mais de 40%. Como que a gente pode interpretar esses números? O IPCA 15 veio de acordo com o que esperava o mercado? Não, ele veio um pouquinho acima, na verdade, do que é esperado. É que o IPCA 15 é uma prévia para o IPCA, que é o índice oficial. Ele está vindo em linha, mas com um pouquinho acima do esperado. As pessoas estavam tendo ano passado surpresas sempre negativas, ou positivas, né? Negativas do ponto de vista que está menor. A taxa estava sempre vindo abaixo do que era esperado e agora já está em linha, um mês acima, um mês abaixo. Mas a inflação, o importante é que ela está sob controle. O pior é se ela estivesse num processo de aceleração, por uma escassez de alimento, por um aumento do preço de combustível, por uma disparada do dólar, por alguma falta de produtos. E isso não está acontecendo. Então, você não está tendo uma disparada da inflação, você está tendo ela algumas vezes acima, às vezes embaixo. O importante é que a trajetória dela está em queda, como você mostrou, está em 4,14, ainda com uma tendência de queda. E o próprio relatório Focus, que é a média que os economistas dos bancos esperam, ele também já está no processo de queda. Tanto que ele está continuamente vindo com dados em queda. Da semana passada para essa havia uma redução, é esperado uma inflação anual de 3,75, então ainda tem um espaço para essa taxa continuar caindo, né? Apesar de ser IPCA, não ser IPCA 15, mas a tendência é que no longo prazo a taxa estabilize aí na faixa de 3,80, 3,75, o que bate está dentro da meta, faz com que o trabalho do Banco Central fique mais fácil, ele não se preocupar em ter um aumento, uma contração monetária para poder diminuir a inflação. Por isso que a ata do Copom veio uma ata mais calma, o próprio Banco Central não apresenta nenhuma grande preocupação do ponto de vista de inflação, e aí você tem juros caindo agora, diminuiu os juros futuros, diminuiu a cotação do dólar, porque a incerteza no Brasil está ficando menor do ponto de vista da inflação, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da economia brasileira, vamos dizer, das diversos ruídos que tem do ponto de vista político, econômico, ainda tem, mas do ponto de vista da inflação, que é o trabalho do Banco Central, ele está bem mais comportado. Professor, uma boa noite da minha parte também. Economia é algo que é complicado, né? A gente está vendo muitos analistas olharem também para o desemprego no Brasil, que está o último dado, 7,5%. Se a gente comparar com toda a linha, está próximo de 2014, quando foi o menor nível, 6 e pouco por cento. E muita gente está olhando para isso e se preocupando que essa taxa de desemprego, se ela continuar caindo, pode gerar uma inflação. De fato, isso é uma preocupação ou não é para tanto? Ou pode, de fato, menos desemprego, ocorrer mais inflação? Ou seja, a gente nunca pode estar feliz? Primeiro, boa noite, Gustavo. É verdade isso que você falou. A economia é uma questão complexa. Primeiro que economia não é uma ciência exata. Você tem aí uma mistura de percepções. Apesar de você estar tendo aí um cenário de estabilidade de inflação, você está tendo de alguma forma crescimento de desemprego diminuindo, mais de emprego formal, o aumento de produtos
que são produtos que são importantes para a cesta básica, para a população, faz com que o humor da população piore, mesmo você vendo que o cenário como um todo, se você olhar a fotografia como um todo, até o filme que está andando, está sendo positivo, mas naquele momento, aquele trecho do filme está sendo ruim, que é o aumento de alguns produtos da cesta básica, principalmente preço de ovos, que você falou, que teve um aumento grande, cebola, que as pessoas usam bastante. As pessoas se apegam a esse dado mais negativo para poder olhar. Então, primeiro, economia não é uma ciência exata, você não consegue, você trabalhando muito com percepções, com tendências, com visões que as pessoas têm do mundo. Agora, dito isso, apesar da economia, os economistas estarem falando de ter um risco de um aquecimento da economia, como tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm excesso de emprego, na verdade, as pessoas têm procura, têm mais emprego do que pessoas desempregadas, então as pessoas poderiam estar arrumando emprego se quisessem. A pressão lá está grande porque a massa de salário está alta. O que aconteceu é que o Brasil, por conta da recessão que a gente começou lá no governo Dilma, continuou no governo, teve um pequeno alívio no governo do Temer e continuou no governo Bolsonaro, essa recessão econômica, esse problema que no caso do Bolsonaro foi agravado pela pandemia, fez com que a população brasileira ganhasse muito pouco. Então a gente, apesar de estar no nível de desemprego da época pré-governo Dilma, pré-início da derrocada do governo Dilma, a gente está com um nível de salário mais baixo. Então, as pessoas, apesar de estarem empregadas, elas estão ganhando menos. Então, a pressão de inflação sobre produção ainda é pequena. O problema é se a gente começar a ter desemprego e também ter ganhos salariais muito fortes, que vão fazer com que as pessoas tenham muita mais renda sobrando, ter uma renda a mais, uma renda em excesso, e essa renda vai ser convertida em consumos que vão gerar inflação. Hoje, essa renda que tem, essa recomposição salarial que começou no governo Lula, com transferências, com, de alguma forma, aumento de emprego, a retomada da economia, crescimento do PIB, ainda está sendo muito utilizada para acertar o passivo que foi gerado na época Acho que perdemos o sinal com o professor Alexandre Jorge Chaya. A gente segue o jornal para tentar, enquanto isso, voltar ao contato com o professor, mas ele analisou para a gente, então, esses dados da inflação e os reflexos. Professor, só para fechar, porque você estava encerrando o seu raciocínio, eu quero, claro, e também poder me despedir de você, professor. Perdão, claro. A gente teve um problema na conexão. Sem problema, pode falar. Então, você falava e analisava justamente... Estava acabando, então, eu estava analisando isso. Então, apesar de a gente não ter... desculpa, como você interrompeu, eu perguntei se estava com alguma pergunta. Então, apesar de a gente estar tendo vamos dizer, um desemprego ou uma melhora da relação de emprego, a população está com uma renda muito baixa. Então, o risco de você ter uma disparada de preço por conta de consumo é bem pequeno. Ele está usando ainda para pagar as contas do passado, acertar o passivo que você teve durante esse período de recessão que veio com a Dilma e o Bolsonaro. Mas a tendência, não acho que exista um risco agora, nesse momento, de ter uma disparada de inflação por queda de desemprego. Isso pode ter uma piora se você começar a ter ganhos reais de salário. Se todas as categorias conseguirem ganhos reais, começarem a ter aumento, o governo começar a dar aumento para o servidor público, é óbvio que todo mundo quer aumento, é justo que todo mundo ganhe, foi um período muito difícil para a população, mas se tiver que começar a ter um ganho excessivo de salário do setor público, do setor privado, aí sim, desemprego baixo e salário mais alto pode gerar uma inflação de demanda, que não é o que a gente tem tido nos últimos anos. Tem tido muita inflação de custo, o preço dos alimentos, preço do petróleo, preços que subiram. Agora vai ter pressão da demanda da população. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite para vocês também. Boa noite.